Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita da Prece, sejam todos acolhidos pela espiritualidade benfeitora, a todos os presentes encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade mais uma vez esteja conosco, nos intuindo para a fala que teremos hoje e que cada um que aqui esteja possa sair um pouquinho mais com a compreensão e com o entendimento que é o que a nossa casa espírita se propõe. Agradecer a Deus, o nosso Pai, que é todo amor e bondade, pela paciência que Ele tem com todos nós, espíritos em evolução. E a Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de vida, governador pleno do planeta Terra, que possa estar presente dentro dos nossos corações, iluminando as nossas mentes para essa noite. Hoje nós teremos um assunto bastante comum na vida nossa, encarnado, e também no mundo espiritual. São coisas que às vezes fogem da nossa compreensão. Hoje nós estaremos tecendo comentários sobre a dor e sobre o que ela representa para a nossa evolução espiritual. Baseado nas palestras de Jorge Elahad, espírita esse palestrante com centenas de publicações nas redes sociais, principalmente no YouTube, e que me inspira a hoje estar passando esse conceito sobre o entendimento da dor e do sofrimento na nossa evolução espiritual. A dor, como sabemos, elas são relacionadas ao nosso próprio corpo, as dores oriundas de acidentes, seja uma ruptura na pele, na carne, seja um membro nosso, uma perna, um braço, uma mão, um dedo, que ele seja quebrado, fraturado, e essa dor material a gente sente ela muito, só que é por um certo período. E a gente acaba até nos negligenciando em comentários fúteis sobre o porquê daquela dor. Por que aconteceu comigo? Existe também as dores que muitos de nós passam dentro de experiências negativas que os outros ocasionam para nós. Aquele sofrimento, aquela dor da calúnia, aquela dor da traição, aquela dor de ser passado para trás, né? Do outro ter levado vantagem, digamos assim, de ter sido acometido por comentários negligentes, e essa dor, esse sofrimento acaba nos fazendo mal também. Acaba nos agredindo não só a nossa mente, o nosso coração, mas acaba também, dependendo da intensidade, ocasionando situações desagradáveis no nosso organismo, oriundo disso. Enfim, essa dor é um dos
temas que mais despertam questionamentos na humanidade. Diante das perdas, que temos também, perdas dos nossos entes queridos, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, ou de uma pessoa muito amada nossa, que acaba retornando para o mundo espiritual. Sobre as doenças que nós citamos e também sobre as dificuldades e frustrações. Assim surgem perguntas como: por que nós sofremos? Deus deseja o nosso sofrimento? Existe uma finalidade para essa dor? E como a doutrina espírita explica essas experiências? Primeiro, por que nós sofremos? Nós sofremos porque nós estamos ainda num estágio de evolução que ainda não estamos literalmente prontos dentro do nosso conhecimento para compreender que essa dor, seja ela material, ou seja ela de forma do sofrimento interno que a gente tem, que seja tudo isso passageiro. Então, a princípio, nós sofremos porque ainda nos falta esse conhecimento, esse entendimento que devemos ter sobre o nosso estágio de evolução. Deus não deseja o nosso sofrimento. Pelo contrário, Deus nos inspira a andar, a caminhar, a refletir e agir de forma correta. O grande problema somos nós, através das nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio, é que nós acabamos mudando essa trajetória da nossa evolução. Então, se existe uma finalidade para a dor, não é para nos punir ou para sentirmos essa dor intensa. Ela tem fim. Tudo tem um fim. E não é diferente com esses momentos de dores. Então, o que nós temos que ter dentro de nós é que, de acordo com o que vem acontecendo conosco nos momentos de dor, seja por consequência do nosso organismo físico, seja pelos ataques morais que constantemente a gente é alvejado, seja pelas perdas que nós temos dos nossos entes queridos, nós superaremos todas elas. Mas tudo ao seu tempo. Tudo. A dor, ela não constitui um castigo de Deus, mas um recurso educativo que pode contribuir muito para a evolução espiritual de cada um de nós. Quando compreendido sob a ótica das leis divinas. Isso não é só dentro de uma casa espírita. Isso não é só dentro do nosso lar. A gente busca essa fonte de luz sob essa ótica das leis divinas em toda igreja, seja ela qual for. E necessariamente não há apenas no nosso lar para uma reflexão. Em qualquer lugar a gente possa ter a condição de nos afinar por intermédio da oração, da vibração positiva, para sermos guiados para o caminho correto. Tudo é uma questão de sintonia. Basta que a gente que faça a opção para o caminho que queremos seguir. Segundo a doutrina espírita, todos os espíritos foram criados de forma simples e ignorantes. Não temos conhecimento da ciência nem da moral.
Nessa época nós somos ingênuos no sentido das coisas e ignorantes pelo desconhecimento das leis no mundo físico e das leis do mundo moral. Assim, nós fomos criados. Porém, temos um destino único. Todos nós caminhamos para o mesmo destino. Esse destino é a felicidade plena. Essa lei é para todos nós. Não é só para os bonzinhos que fazem ou subjugam que estão acima dos demais. Não, essa lei é para todos. Deus, Cristo, a espiritualidade benfeitora, não deixa ninguém para trás. O que acontece é que as oportunidades, elas são para um e para o outro, às vezes de forma diferente. O trajeto é um só. Todos nós sabemos que vamos chegar lá na frente. Porém, um segue um caminho mais contínuo, mais próximo da realidade. Agora, no nosso estágio atual de evolução, a grande maioria distorce esse caminho. Ora a gente vai para a esquerda, ora vai para a direita, retorna um pouquinho para o centro e vamos assim, em zigue-zague, buscando esse aperfeiçoamento, essa evolução. Se aqui a gente, em alguns momentos, temos momentos de felicidade, imagine essa felicidade plena que é colocado aqui pela doutrina espírita. Ela é plena. Não existe insatisfação, não existe dor, não existe maldade. E todos nós chegaremos para ela. Essa felicidade, cada um de nós devemos buscá-la através da prática do amor. Não esse amor frágil, fraco, esse amor de posse, esse amor doentio. A gente também deve se alinhar com o amor pleno, aquele amor de satisfação, de estar presente, independente da nossa condição, mas eu estou presente, eu estou amando, eu estou contribuindo. Assim nós estaremos sendo fixados para essa felicidade. E devemos nos direcionar sempre às leis de Deus. A dor não faz parte da nossa rota de felicidade. Porém, através das nossas escolhas próprias, ou seja, pelo nosso livre-arbítrio, nós mergulhamos em determinados momentos de nossas vidas de tristeza e de dor. A dor nos marca quando ainda nos falta o verdadeiro conhecimento, que é vivenciar em harmonia, fazendo e proporcionando o bem para mim e para os outros. Assim como as trevas é a ausência de luz, como dizia o grande poeta Raul Seixas, que o ódio é a ausência do amor. Todos esses processos ainda nos faz sofrer. Isso significa que ninguém nasce perfeito. Nascemos de formas iguais, temos um destino, uma trajetória a chegar, todos nós, mas pelo livre-arbítrio somos nós que fazemos as nossas escolhas. Todos possuem potencial para alcançar a felicidade através do progresso que cada um de nós devemos buscar. Esta evolução, ela acontece gradualmente por inúmeras experiências reencarnatórias, nas quais o espírito desenvolve a inteligência, a responsabilidade, as virtudes
o amor e a sabedoria. Olha só quantas virtudes nós devemos buscar nesta trajetória de nossa evolução. Lembrando a todos nós que nós não somos esses espíritos recém-criados. Se você se acha que você se enquadra dentro desse quadro simples e ignorante, não. Nós somos espíritos milenares que já passamos dezenas e dezenas e dezenas de reencarnações. Passamos situações muito adversas em todos os sentidos. Sofremos, ocasionamos a dor, fomos maltratados e maltratamos também muita gente. Então, nesse prospecto, hoje nós temos a nossa melhor encarnação. Esta é a melhor forma de encararmos o nosso momento decisivo para que podamos crescer. Esse entendimento que a doutrina espírita nos dá sobre o conceito da vida após a morte, esse conceito minucioso de que o espírito ele é eterno e que nós estamos numa trajetória de evolução, acaba dando para cada um de nós esse momento de sabedoria. Conheceis a lei e ela vos libertará. Mas ela não tem que se libertar apenas dentro das nossas mentes. Nós vamos pôr em prática e desenvolver ela na possibilidade do dia a dia, seja com quem for. Devemos pôr em prática tudo o que nós aprendemos, principalmente de coisas boas. Deus estabelece as leis perfeitas que conduzem todos os seres ao progresso. Todos os seres, não estou falando apenas da humanidade. Entretanto, o espírito possui liberdade para escolher sempre que suas escolhas se afastam da lei do amor. Surgem consequências naturais. Essas consequências não representam punições. Elas são oportunidades educativas para cada um de nós. O livre-arbítrio, esse sim explica por que pessoas diferentes enfrentam experiências diferentes também. A dor, senhores, ela possui finalidade educativa para o espírito. Ela pode, assim, despertar a nossa consciência, ela pode desenvolver a humildade, ela pode e deve fortalecer a nossa fé, incentivar as nossas mudanças interiores e estimular a caridade, estimular a prática do bem. A dor, ela torna-se inútil quando produz apenas a revolta. Torna-se instrumento de evolução quando conduz à transformação interior. Então, que estágio nós estamos nesse momento? Nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento? A gente está se posicionando como um revoltado? Como uma pessoa que não aceita aquilo que está acontecendo com a gente? Nos colocando como vítimas da situação? Ou a gente acaba absorvendo essas dores e ela acaba nos transformando o nosso interior para melhor? É interessante, né? O que eu falo para vocês é que se não houver o conhecimento dessas verdades, desse entendimento que somos espíritos milenares, espíritos em evolução, e que devemos, nessa trajetória, passar por muitas adversidades e superações. É o que vai nos amadurecer, é o que vai nos permitir que nós possamos avançar.
Sabemos que a dor é o fato em si, ela nos coloca como doenças, apenas doenças. Ela se coloca como perdas materiais. De repente você tinha uma casa, resolveu vender essa casa, tentar a vida num outro local, chega lá, aquele local não deu certo, você acaba dissolvendo tudo o que você tinha e acaba perdendo tudo. É uma perda. Ou você tem determinado veículo e esse veículo acaba sendo roubado ou acaba sendo destruído, né? É uma perda. Ou uma separação, né? Uma separação entre esposo e esposa, uma separação de filhos e pais. Existem muita dor também em tudo isso. Nessas dificuldades materiais e também das situações das nossas limitações físicas que acaba acontecendo. O sofrimento, senhores, é a reação emocional que nós temos diante da dor. E ela pode ser, esse sofrimento ele pode ser agravado quando temos um orgulho enorme, quando colocamos para fora sempre essa revolta, não aceitamos, quando sempre nos culpamos ou culpamos o outro, normalmente a gente culpa o outro, né, pelo que está acontecendo com a gente, aquele medo de não dar conta de sair daquele momento de sofrimento, e o inconformismo. Ficamos inconformados com todas essas situações que nós passamos, com essa dor, com esse sofrimento. Então, o que a gente pode determinar é que quanto maior for a resistência nossa interior, maior tende a ser esse sofrimento. Buda, que esteve presente 600 anos antes de Cristo, ele coloca que há dois tipos de sofrimento. Dois tipos. Um é o sofrimento e o outro é o sofrimento do sofrimento. É puramente humano. E quando sofremos em dobro, nós podemos nascer extremamente pobres, não é? E ter quase nada, assim, para a nossa subsistência. Faltar, às vezes, o alimento, faltar, de repente, uma veste, não ter um local adequado para dormir. Enfim, todas essas adversidades. E assim eu tenho uma vida dura e difícil. Já é difícil, já é um sofrimento. E eu acabo todos os dias reclamando desta minha situação de vida. E assim acabo me vitimizando desta minha condição. Então é um sofrimento e eu sofro ainda mais com esse sofrimento. Essa é a ideia que Buda fala e tem muito sentido. Grande parte de nós somos desta maneira. Nós temos um sofrimento já dentro de nós, seja ele qual for, e a gente acaba agravando ele diuturnamente sobre esse sofrimento. Vai nos ajudar? Não. Ele vai simplesmente ampliar a sintonia de desajustes que já estamos tendo e ampliar, talvez, esse momento de dor. Por quê? Porque não é só a gente. Quando a gente entra nesses momentos abaixo da sintonia, nós acabamos atraindo inúmeros outros espíritos desencarnados e alguns encarnados com a mesma sintonia nossa, que nos acaba levando para determinadas situações adversas. Tipo assim,
um filho, uma filha, em desarmonia talvez ali com o pai, com a mãe, com os pais, acaba se revoltando com aquela situação, com aquelas cobranças e etc. E fala, não, vou dar um jeito em mim, eu estou cansado de tudo isso que está acontecendo comigo, essas cobranças, essas exigências, e eu estou fora, eu não quero, eu vou me isolar. Automaticamente você atrai já um monte de espíritos que têm a mesma sintonia e fala, não, você está certo, sai fora daqui, vai, vamos lá para fora, vamos dar uma caminhada. Chegando lá para fora, você já encontra um ou outro amigo, fala, tem uma festinha ali, vamos ali comemorar? Vamos tomar umas ali? E ali você fica por horas. Já aproveitando, tem uma outra situação aqui, o rapaz está fornecendo ali uma bebida especial, um cigarrinho, quer experimentar? E assim nós vamos entrando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando a condição para que a nossa dor e o sofrimento ele seja amplificado, ele seja aumentado diante da nossa sintonia. Agora, se agirmos de forma coerente, tanto pais quanto filhos, que em dado momento, quando há necessidade de uma corrigenda, vamos entrar numa sintonia positiva, aprender a ouvir, mais ouvir do que falar, porque ambos às vezes têm dificuldades para se sintonizar. Ambos. A culpa nem é de A nem de B. Mas se houver uma frequência de amor, de entendimento, a situação ela é resolvida e não há necessidade da gente sair dando tapa, derrubando as coisas aí para fora, adentrando dentro de um bar e permanecendo lá por horas e horas em virtude da minha insatisfação. Existem muitas coisas que nós devemos aprender com os nossos momentos de dor e sofrimento. Nós temos a dor provatória. Elas são experiências destinadas ao nosso aprendizado. Ela não tem ligação nenhuma com as nossas vidas passadas. Que através dessas dores, as quais me levam para uma melhor situação de evolução do meu espírito. Essas dores não decorrem necessariamente dos meus erros passados. E esse objetivo qual é? Amadurecer? Sim. Fortalecimento na nossa fé? Uma das coisas mais principais. E desenvolver a nossa moral. Podemos exemplificar tudo isso com essas dificuldades familiares, as perdas financeiras, né? As enfermidades e as limitações temporárias. Existe também aquela dor expiatória. Relaciona-se à lei de causa e efeito, aonde eu devo reparar os meus erros ocasionados do meu passado, trazendo de volta, assim, os meus velhos problemas a serem resolvidos hoje. Assim nós podemos fazer uma leitura em nós mesmos nesta vida. As nossas tendências, as dificuldades para superar essas tendências, alguns males que hora ou outra fica batendo ali na nossa porta novamente, e é algo que nós devemos encarar de frente para realmente alcançarmos na superação dos nossos erros. O acaso, gente, o acaso não existe. O que estamos vivendo é apenas um reajuste para que nós possamos nos alinhar novamente no caminho da felicidade. Representa, sim, a oportunidade da nossa reparação espiritual. E ela não deve ser, de forma alguma, ser entendida como um castigo. O propósito, sim, é nos reparar das nossas situações do passado, nos reeducar, evitando fazer novamente, e restaurar o nosso equilíbrio moral. Existe também aquela dor missionária, né? Passamos por provas de dores para que sirvam de exemplos
para os outros. E essas provas de dor somam ainda para nos fortalecer na nossa caminhada. Um exemplo disso é a história de Jó na Bíblia, que Jó era assim uma pessoa próspera, amável, e que teve tudo de uma hora para outra sendo devastado da sua vida. Ele era uma pessoa promissora, ele tinha propriedades e todas essas propriedades ele acabou perdendo. Foram destruídas pelo fogo, tudo que ele tinha virou cinzas. Ele tinha também 10 filhos e todos esses filhos gradativamente foram desencarnando, perdeu todos. E o seu corpo, após isso, adquire uma doença em que a pele torna-se tão áspera como se fosse escamas. Jó pega então um caco de telha e começa a passar e a retirar aquelas escamas da sua pele para assim aliviar um pouco a sua dor. E em oração ele se coloca à disposição de Deus para que ele possa superar as suas angústias. E nesses momentos cruciais, Jó manteve a sua fé em Deus. Passou-se esses momentos de dor, dessas dores intensas, e Jó retornou para a vida. Melhor, ressurgiu das cinzas, teve praticamente tudo em dobro o que ele tinha perdido. E elas são vivenciadas por espíritos comprometidos com missões de auxílio ao próximo. Mesmo sendo moralmente elevados, aceitam determinadas dificuldades para beneficiar outras pessoas. Os objetivos dessas dores missionárias é extremamente para servir ao próximo, de ensinar ao próximo, de ser um exemplo para o próximo e de inspirar a todos que possam superar essas adversidades. A gente sabe que cada ação tem um efeito. A lei da causa e efeito, ela é para todos nós. E essas ações, elas têm consequências. As experiências atuais podem resultar das escolhas desta vida, de compromissos assumidos anteriormente, das necessidades evolutivas do espírito. A justiça divina atua, sempre acompanhada da misericórdia. Nunca existe punição eterna. Sempre existe oportunidades de recomeçar. É isso que Deus nos promove. Sempre oportunidades para a gente recomeçar e se realinhar. Temos que também ter uma compreensão sobre o perdão. O perdão ocupa uma posição central na evolução espiritual. Porque perdoar significa o quê? Libertar-se do ressentimento. Assim, se nós não temos em nosso meio familiar ou no próprio trabalho esse momento que exige o perdão, se nós temos então um sentimento de ódio com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com meu esposo, minha esposa, com meus filhos ou qualquer outra pessoa, nós temos a urgência de promover o perdão. Mas o perdão sincero, pois se não fizermos, estaremos carimbando de novo o passaporte nosso para estarmos juntos novamente em outra vida. Assim, se nós conseguirmos perdoar, ficaremos com o nosso jugo um pouco mais leve e, ao mesmo tempo, libertar as pessoas que nós intitulamos que nos fazem mal. Não é? Então, perdoar significa
é se perdoar a si próprio também. Um dos maiores exemplos que nós temos de perdão vem do próprio Cristo. Naquele momento de extrema dor e sofrimento, ele sobre o madeiro, ele eleva o pensamento ao Pai e pede perdão para todos aqueles que estavam proporcionando aquele momento de dor para ele. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse momento, ele serve para todos nós, que nós buscamos a inspiração em Jesus e que começamos sim a querer a perdoar. Não é fácil, mas devemos exercitar aos poucos, para que nós conseguimos assim, a médio ou a longo prazo, ter esse entendimento, essa luz do amor e do perdão. Perdoar, gente, não significa aprovar o erro do outro. Não significa que devemos esquecer necessariamente. E nem tampouco incentivar essas novas injustiças. O perdão, ele acaba rompendo aqueles ciclos de sofrimento que às vezes a gente traz por muitas e muitas vidas. E acabamos não damos conta de nós mesmos e entramos novamente no mesmo ciclo de dor, porque ainda não conseguimos perdoar e nem nos perdoar. O auto-perdão é reconhecer os próprios erros, não é? É necessário. Permanecermos também presos à culpa não promove essa evolução nossa. Esse auto-perdão exige arrependimento sincero, reparação possível, mudança de comportamento, perseverança do bem. São virtudes, né, gente, que todos nós devemos pôr para o próximo, mas também devemos trazer para nós. Ninguém aqui encarnado é perfeito. Somos cheios de falhas, cheios de defeitos inúmeros, mas cada um de nós também temos as nossas virtudes. Vamos nos escorar, vamos nos apoiar, vamos nos levantar dentro dessas pequenas virtudes que cada um de nós tem para poder ser melhor. E a gente pode começar com isso, com o auto-perdão, porque antes da gente perdoar o outro, a gente tem que olhar para si próprio e falar: eu me perdoo pelas minhas ações. Ter esse reconhecimento vai facilitar que você tenha o entendimento de perdoar aqueles que nos fizeram mal. Nós já questionamos como devemos enfrentar a dor. Atitudes fundamentais: aceitar sem acomodação, confiar em Deus, cultivar a oração constante, praticar a caridade, evitar essa revolta, buscar aprendizado, fortalecer a esperança e desenvolver a tal reforma íntima. Devemos, então, diante de qualquer dificuldade, sempre é bom refletirmos que o que está ocasionando com essas experiências, o que elas realmente servem para nós. Como eu posso crescer diante dessas situações? Como eu posso crescer moralmente? Eu estou alimentando a revolta ou aceitando consciência, de forma consciente? Eu estou utilizando a dor para a minha evolução? O que Deus espera que eu devolva nessa situação? Essas perguntas transformam a dor, gente, em oportunidades de autoconhecimento. Então nós temos que ter com nós que tudo é aprendizado e que nós não aprendemos apenas com as coisas boas. Pelo contrário, a gente aprende no momento da dor e do sofrimento. Ali que você é testado, ali que a sua mente mostra realmente quem que você é. Se você é uma pessoa amorosa, se é uma pessoa capaz de entender o erro do outro,
se você é capaz de perdoar por intermédio do amor. Ou se tampouco você já no primeiro momento vira a mesa, isso não é mais comigo. Vai em paz, siga o seu caminho e eu vou ficar aqui, eu, me remoendo com as minhas dificuldades e pelo abandono que eu também ajudei a fazer. Então, essas leis de causa e efeito, essas leis do livre-arbítrio, elas são para todos nós. Só que nós devemos refletir sobre ela, não fazer de conta que elas não existem nas nossas vidas. Para finalizarmos, deixamos que aquele entendimento que Deus criou todos os espíritos para quê? Para sermos felizes. O amor constitui a lei maior. A dor não é a finalidade da existência. O sofrimento, ele decorre muitas vezes da maneira como reagimos a essas dificuldades. A lei da causa e efeito explica muitas experiências de todos nós, de nossas vidas. O perdão e o auto-perdão te libertam dessas algemas. Toda experiência pode favorecer a evolução quando vivida com fé, com amor, com responsabilidade e desejo de transformação. A principal mensagem é que ninguém sofre inutilmente. O acaso não existe. Toda experiência possui potencial educativo quando compreendida sob a ótica das leis de Deus. O verdadeiro progresso espiritual não consiste em evitar toda dor, mas em aprender a transformá-la em crescimento moral, aproximando-se cada vez mais da prática do amor e da caridade e da vivência do Evangelho dentro de nós. Essa era a conversa que nós tivemos hoje. Esperamos que cada um de vós saia melhor aqui do que chegaram e que esse pequeno entendimento possa realmente estar germinando dentro de cada um de nós, para que a gente possa entender melhor os momentos nossos de dor e de sofrimento, que possamos sair deles maiores, aproveitar e crescer um pouco mais dentro do nosso espírito. Tenhamos uma boa noite e vamos em paz.